Na descrição tem um link com todos os capítulos em sequência. Do 1000 ao milhão, sem cortar o cafezinho. Gastar bem, investir melhor, ganhar mais. Tiago Nigro, criador do canal Primo Rico. Parte 2. Todos que aplicam dinheiro na bolsa de valores se consideram investidores, ostentam ganhos, dividendos e operações até que o mercado entre em compasso de baixa ou alta extrema. Nesses momentos de vales e picos, a maioria das posições de investimento, mesmo aquelas que se dizem de longo prazo, entram em ebulição. Pouquíssimos conseguem racionalizar a situação e têm condições de operar quando a bolsa cai ou sobe demais, seja por desejo de obter lucro rápido, por medo ou por crença em rumores. A verdade é que as pessoas, sobretudo as que operam em mercados emergentes, tendem a agir de acordo com a maioria, sobre o chamado efeito de manada. Por causa desse comportamento, com certa frequência os preços das ações são altos. Quem afirmou isso foi o mega investidor Warren Buffett. Um artigo publicado na primeira edição em português de um dos principais guias de investimento do mundo, Um Investidor Inteligente, do pioneiro investidor norte-americano Benjamin Graham. No texto, Buffett definiu quando o preço de uma ação pode ser influenciado por uma manada em Wall Street, com preços estabelecidos na margem pela pessoa mais emocional ou mais gananciosa ou mais deprimida. É difícil defender a posição de que o mercado sempre gera cotações racionalmente. Buffett se referia aos chamados especuladores de mercado, que pouco se fala, no entanto, é que quase todos que operam na bolsa são especuladores, mesmo quando se auto-intitulam investidores. Como Graham explica em seu livro, uma operação de investimento é aquela que, após a análise profunda, promete segurança de o capital investido e um retorno adequado às operações que não atendem a essas condições são especulativas. Estudos sobre esses movimentos inesperados do mercado de ações ganham cada vez mais espaço na literatura de finanças comportamentais. Essas teorias concordam com a suposição de que preços de ativos podem se movimentar de forma aleatória, sem que em algumas ocasiões estejam de fato embasados nos aspectos financeiros da empresa negociada. O comportamento de manada ocorre quando um grupo de investidores negocia o mesmo ativo na mesma direção do mercado em um certo período, ignorando suas próprias informações e crenças a respeito dos preços dos ativos. Um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa, Luiz Barsi, detalhou um pouco do seu entendimento sobre o assunto de forma muito didática em uma entrevista concedida a mim em meu projeto O Código da Riqueza. Quando eu recomendo a alguém que faça uma carteira de ações de previdência, a primeira coisa que eu digo é que você tem que incorporar o espírito do investimento, o sentido de parceria. É preciso saber que não se está comprando a ação pelo simples ato de comprar. Você está comprando ações de um projeto que pode ser bem-sucedido. Para fazer isso, eu analiso duas características. O projeto tem que estar em um setor perene e que produz sustentabilidade. Para Barsi, o argumento de que investir na bolsa é muito arriscado ou pode levar uma pessoa à falência é puramente especulativo. O cidadão que fala isso não sabe que uma Klabin, empresa do setor de papel e celulose, tem 120 anos de existência. Muitos bancos quebraram nesse período, mas a Klabin não quebrou. E existem muitas outras empresas nesse patamar. Agora pense nas perguntas a seguir. Você investe seu dinheiro, seja em fundos, tesouro, CDBs ou ações, pensando no longo prazo?
Você fez investimento em um título pensando no resgate dele em uma década? No terceiro ano, o Brasil entra em crise e o valor do título começa a cair. Você o vende o mais rápido possível? Você tem R$ 1.000 para investir em ações. Estudou diversas empresas e se decidiu por uma. Você olha o preço dessa ação antes de comprá-la? Isso pode influenciar seus planos? Você acredita que, além disso tudo, ganhar um rendimento adequado com investimentos em fundos, ações e renda fixa, entre outros produtos financeiros, depende de sorte? Baseado nos pensamentos desses grandes autores citados anteriormente, entendi que, mesmo quando bem instruídas, a maioria das pessoas continua a olhar para o mercado de capitais com receio e prefere agir de maneira especulativa, sem avaliar o valor intrínseco das empresas disponíveis. O verdadeiro investidor não deveria sentir um frio na espinha quando faz um grande aporte, tendo estudado e compreendido o potencial daquele negócio, e após ter incorporado o sentimento de ser sócio da empresa. A sensação deveria ser de conforto e sucesso, não o contrário. Sabendo disso, entendemos que a primeira pergunta, na verdade, não passa de um pleonasmo. Todo investidor real é de longo prazo. Portanto, aquele que pode se mover conforme condições momentâneas de mercado é apenas especulativo. Se você avalia responder com um sim à segunda questão, também está especulando. Sabemos que turbulências políticas e econômicas são cíclicas, especialmente no Brasil, e esse não deve ser o único fator a ser considerado no resgate de um aporte. Já o terceiro ponto exige um grau de maturidade e estudo maior do potencial investidor. Existem estratégias como o Value Invest. Falaremos sobre isso adiante, que envolve a busca por boas empresas que estão sendo negociadas a preços baixos, provavelmente influenciadas por movimentos especulativos. Mas o preço da ação, em teoria, não deve ser o fator primordial na tomada de decisão de compra. Quando o investidor estuda uma empresa, reconhece seu potencial de crescimento e, por consequência, entende que sua ação também se valorizará ao longo do tempo, mesmo que esteja cara ou barata hoje. Por fim, quem responder com sim à indagação número 4 também continua no campo da especulação. Não existe sorte quando se conhece com profundidade os preceitos do produto em que se colocou dinheiro, seus desafios e vantagens comparados a outras alternativas existentes no mercado. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, diversas vezes me deparei com clientes que se consideravam investidores, mas, na verdade, nunca conseguiram sair do patamar da mera especulação. Ter dinheiro aplicado em ações não torna ninguém especialista no assunto. Pronto, para tomar as melhores decisões. Mudar o mindset era uma pessoa imediatista não é algo simples. Pensar no futuro e não no lucro imediato pode ser uma tarefa hércula se você não tem um objetivo muito claro e não estuda o mercado para saber como e por que, em alguns momentos, ele não se comporta de maneira regular. Mas, se atuar como investidor é melhor para o meu futuro, porque o mercado está repleto de especuladores. Responderei com alguns exemplos de clientes com que já trabalhei. Eles recebiam instruções e opções de investimento para sempre. Coube a eles mesmos tomar a decisão final sobre o que gostariam de fazer com o próprio dinheiro. Porém, costumavam perseguir caminhos muito diferentes dos quais eu imaginava serem os mais corretos para os portfólios deles. Perfis de especuladores, casos reais. O estrangeiro. Asiático empreendedor que vivia no Brasil há algum tempo
procurou nossa equipe para fazer um aporte de renda variável, mas após poucos meses chegou furioso ao escritório, gritando que havia perdido seu dinheiro. Após ser influenciado por um de nossos funcionários, nos reunimos em uma sala e explicamos em detalhes que o dinheiro dele continuava seguro, pois a queda era totalmente relacionada a uma turbulência momentânea da bolsa, e sua carteira tinha empresa com bom fundamento de longo prazo. Mal terminamos a conversa, ele abriu o computador no meio de todos e passou a fazer solicitações de compra, sem pensar ou estudar, pois agora entendia que qualquer ação voltaria a subir no futuro próximo. Chegou a dizer que iria aumentar suas apostas. O funcionário. Um trabalhador recebeu uma ação trabalhista importante e investiu tudo o que recebeu em ações. Ele até sabia administrar as perdas, mas toda vez que enxergava alguma oportunidade de realizar lucro rápido, não conseguia aguentar e vendia suas ações sem pensar. Agia pela emoção da vitória, mas depois cometia erros ao ter que reinvestir seu dinheiro. Deixava boas empresas pela falta de paciência e aumentava seu risco ao ter de operar o tempo todo no mercado. O médico. Muito reconhecido na sua área profissional, este médico recebia um salário muito bom e conseguia aplicar bastante dinheiro em ações todos os meses. Ele era disciplinado nos aportes, mas não na forma como lidava com seus ativos. Era apaixonado pelas oportunidades e achava que, por já ter certa idade, investir nunca poderia ser algo de longo prazo. Para ele, o rendimento só era válido se fosse realizado no presente, e isso o fez perder muito dinheiro. O milionário. Foi um dos clientes mais ricos que tive. Dono de mais de 50 postos de gasolina, ele investia apenas em uma empresa, Petrobras. Se a ação caía, ele comprava mais. Se dava um salto, vendia. E esperava uma nova queda. Ele não deveria fazer isso pelo valor da ação, pois o valor intrínseco da empresa mudou muito ao longo dos anos. O valor da ação poderia ser o mesmo de anos atrás, e uma oportunidade, mas seu lucro era muito menor e os problemas de gestão eram claros. Não podemos comparar empresas pelo seu preço de antes e agora, pois muitas vezes o negócio já mudou tanto que esse embate entre passado e presente não faz sentido. O técnico. Muito inteligente e habilidoso, com exatas, este cliente fez um curso de análise técnica de ações, que se baseia apenas em gráficos e preços dos ativos, para avaliar de investimento. Apaixonou-se pelo tema e passou a fazer operações diferenciadas, de maior risco e derivativos. Operava alavancado em muitas delas e chegou em um único dia a realizar 300 operações de compra e venda. Ele não era ingênuo nos negócios, mas tornou-se apenas um bom cliente para a corretora que ganhava muito dinheiro com taxas. O rendimento de sua carteira, com o passar do tempo, não superava nem de longe aportes de longo prazo, que ele poderia ter feito com o mesmo capital, mas com muito menos trabalho. Como aponta Décio Bazin, em uma das bíblias de investimento do Brasil, o livro Faça Fortuna com Ações, o especulador, mesmo que queira, não consegue se livrar do seu vício ou paixão, que é o lado especulativo do mercado. Bazin ainda ressalta que, ao contrário do que a mídia prega, os especuladores não são essenciais para a bolsa de valores, pois eles só negociam as poucas ações que já têm liquidez. Se essa liquidez não existisse, não seria possível negociar os papéis de especuladores que não têm residência permanente em qualquer setor do mercado financeiro, estariam levando seu capital para outro destino. Pontua. Quem especula se submete repetidas vezes ao risco da ruína. Pode haver 1, 2, 10, 50 dias de sucesso, mas se
no 51º, o erro for muito grande, talvez não haja mais capital suficiente para retornar ao mercado no dia seguinte. Daí é que surgem as famosas lendas urbanas na bolsa. Puxa, eu pensei em investir na bolsa, mas meu amigo colocou 50 mil reais lá e perdeu tudo. Então vou comprar um imóvel para fazer renda. Quando o assunto são ações, eu só invisto 25% do que eu tenho. É muito arriscado, sou conservador. Se você for além disso, só pode ser maluco. Eu comprei ações, mas contratei também uma operação que pode garantir um preço mínimo de venda, embora tenha custos. Assim, estou bem seguro de que não vou perder todo o meu dinheiro. No caminho de construção da riqueza, a especulação ingênua não pode ter espaço. É importante ressaltar que existe o especulador profissional de um mercado, que tem como metodologia de trabalho realizar um grande volume de operações de curtíssimo prazo. Eles são especializados e dispõem de ferramentas adequadas que lhes conferem agilidade e controles de risco. Ao contrário de quem especula apenas por desconhecimento, diversos estudiosos do mercado financeiro apontam que o especulador do mercado que dá liquidez à bolsa de valores, pois são eles que fazem um grande volume diário de operações, sempre comprando ou vendendo ações. Por isso, sugiro que você avalie qual é seu perfil e, com base nessa reflexão, pontue quais passos precisa tomar para, o mais rápido possível, tornar-se um investidor de verdade, que percorre um caminho seguro rumo ao seu primeiro milhão. Investir ou especular? Aspirante. Ainda não consegue investir. Não tem a consciência de que precisa investir o que ganha. É o famoso poupador, que até pouco tempo só conhecia a caderneta de poupança. Acabou de descobrir as maravilhas do Tesouro Direto e por isso não deixa a renda fixa. Especulador iniciante. Negocia ações sem pensar no valor da empresa, mas apenas no preço da ação. Não investe na empresa, pois encerra sua posição todos os dias no pregão. Acredita que a sorte faz parte do mercado de ações. Fica viciado no jogo. Corre risco de falência ao operar diversas vezes e, à medida que sofistica suas ações, opta por produtos ainda mais voláteis. Investidor. Nunca compra ou vende ações baseadas no preço delas, no momento, mas sim nos fundamentos da companhia. Não faz day trade desnecessariamente ou prudente. Ganhar dinheiro com operações de curto prazo, que geram custos excessivos com corretagem, faz aportes pensando na velhice e aposentadoria. Entende que o poder dos juros compostos. Anamnese financeira. Na academia, antes de começar qualquer exercício físico, precisamos primeiro passar por um exame médico, avaliar nosso estado inicial, ajudar a entender de qual ponto partimos e quais metas são realistas para nós, traçar objetivos alcançáveis e superá-los, um a um, tornam a jornada muito mais produtiva e faz com que novos hábitos sejam criados e tenham mais chance de se tornarem parte da rotina. De forma similar, para saber como vai a saúde do seu bolso, um dos primeiros passos é aferir a temperatura financeira e realizar a anamnese, que, na linguagem médica, refere-se à entrevista executada pelo profissional de saúde com o paciente, com ponto inicial no diagnóstico do estado de saúde dessa pessoa. Nas finanças, a reflexão sobre as perguntas a seguir tem o mesmo objetivo como na elaboração de um prontuário. Elas vão ajudar você a identificar o que não funciona bem e quais mudanças podem ser feitas. Você está livre de dívidas? Sim ou não? Ganha mais do que gasta? Sim ou não? Consegue pagar todas as suas contas com o máximo 80% do seu salário? Sim ou não? Tem um fundo de emergência? Sim ou não? Possui investimentos diversificados? Sim ou não? Tem investimentos planejados para se aposentar com tranquilidade? Sim ou não? Quando sobra um pouco dinheiro,
inesperado no fim do mês. Prefere aplicar pelo menos uma parte dele em vez de gastar tudo? Sim ou não? Diagnóstico 1. Se você respondeu não a pelo menos uma dessas perguntas, você ainda não é 100% saudável financeiramente. Você pode aparentar estar em forma, ter feito alguma reserva e pensar no futuro, mas é possível que esteja sendo instruído por algum profissional, aquele gerente do banco ou corretor pouco interessado no seu real objetivo. Talvez esteja recebendo conselhos inadequados de conhecidos que pouco estudaram sobre o tema, ou até mesmo tenha escolhido as ferramentas incorretas para alcançar as suas metas. Tratamento. Repense o seu mindset de forma integral. Foque em conhecimento e trace uma estratégia clara. Mas fique tranquilo, o Primo Rico vai ajudar você nesta tarefa. Diagnóstico 2. Se você respondeu sim a todas as perguntas, significa que está no caminho certo para a independência financeira. Entenda que manter esse padrão de pensamento será essencial para alcançar seu objetivo final. Tratamento. Continue se adaptando aos constantes desafios, construindo uma postura antifrágil. Leia mais sobre esse termo a seguir. De investimentos. Se você imagina que daqui para frente o caminho será linear, sem altos e baixos, está muito enganado. Seu grande desafio será manter sua assertividade em alta ao longo do tempo. É importante ter consciência de que, até mesmo quem acumula patrimônio, pode ter dificuldades em conquistar a verdadeira liberdade financeira, já que é fácil gastar dinheiro em um ritmo muito mais rápido do que se ganha. O investidor antifrágil. Na introdução deste livro, citei brevemente alguns sacrifícios que toda pessoa que almeja a riqueza terá de fazer em algum ponto de sua trajetória, se não de forma constante. Entre eles estava algo que chamei de a renúncia à fragilidade. Entender o que há por trás dessa palavra é importante, pois o ser humano tem a tendência natural de se apoiar em rotinas e repetições, com a crença de que isso o deixa no controle da sua vida. A verdade, no entanto, é que, se não somos submetidos à pressão em geral, não encontramos a motivação necessária para a ação e o progresso. Engana-se quem acredita em uma caminhada, em especial quando se trata de investimentos, sem perder de vez em quando. Num debate semântico, poderíamos simplesmente dizer que não ser frágil é ser forte ou robusto. Avaliando pelo lado comportamental, talvez chegaríamos à conclusão de que uma pessoa que não é frágil, resistir às dificuldades da vida, é alguém resiliente. O significado do progresso, porém, afasta-se da resiliência, pois essa palavra apenas denomina algo que é capaz de voltar à sua posição original, após, por exemplo, um trauma. No dicionário, mudar, transformar-se, é tornar-se mais forte. Também não é o oposto de fragilidade. Desta dificuldade de explicar o que é não ser frágil nas mais diversas esferas da vida, e principalmente nos negócios, é que nasceu o conceito do antifrágil, um neologismo criado pelo professor Nassim Nicholas Taleb, um dos maiores estudiosos sobre análise de risco e autor do best-seller Antifrágil. Na proposta elaborada por Taleb, se alguém é por si só forte ou robusto, não há mais nada que possa ser feito por ele, nem qualquer desenvolvimento a ser perseguido. A antifragilidade deriva, de certa forma, dessa definição explícita de fragilidade. Ela aprecia a volatilidade, etc. Ela também aprecia o tempo e há uma ligação poderosa e positiva com a não linearidade. Tudo o que é não linear em sua resposta é frágil ou antifrágil diante de determinada fonte de aleatoriedade. Por isso, entende-se que para existir o antifrágil necessita do caos, de tudo aquilo que está em desequilíbrio. Viver é uma sucessão constante de fatores aleatórios, acontecimentos, sensações e vontades
que a todo tempo tentamos equalizar. Viver nada mais é do que estar imerso em constante caos. Por isso precisamos buscar a antifragilidade. O conceito de antifrágil pode ser uma âncora importante na busca da riqueza, pois ao compreendê-lo, o investidor começa a desfrutar das constantes dificuldades e desafios, almejando seu amadurecimento e aprimoramento técnico. Todo mundo sabe que a economia, o câmbio, as taxas de juros e, sobretudo, a política são voláteis. Por isso, a pessoa que entende e aceita a própria antifragilidade consegue se sair muito melhor neste longo caminho, que é aprender a gastar melhor e investir de forma eficiente. Quem imagina que acertará sempre e de primeira está profundamente enganado. Sem a hostilidade de um ambiente aleatório, o antifrágil não evolui, não desenvolve novos métodos, nem encontra caminhos que podem ser mais saudáveis. Como explica Taleb, é muito mais fácil descobrir se algo é frágil do que prever a ocorrência de um evento capaz de prejudicá-lo. A fragilidade pode ser medida, o risco não. A sensibilidade aos danos causados pela volatilidade é remediável, mais ainda do que a predição do evento que poderia causar o dano. As 4 fases financeiras. Mas um diagnóstico que pode surgir no exercício de autoanálise financeira é a identificação da fase financeira em que você está vivendo. Existem momentos de oscilação, estágios em que há um foco mais efetivo na busca pela acumulação de capital, e por isso você economiza mais. Em outros períodos, a sensação de inércia é preponderante, aniquilando qualquer tentativa de planejamento. Estar em uma ou outra fase financeira não tem nada a ver com a idade e profissão, mas com o que se faz naquela etapa da vida e com o reconhecimento de quais passos deveriam ser dados para atingir o próximo nível. Isso significa que uma pessoa de 20 anos de idade pode estar passando pela mesma fase financeira de alguém com 50 anos. Assim como profissionais dos mais diferentes níveis salariais podem estar com um denominador comum financeiramente falando. Certa vez, houve um desabafo de um conhecido que tinha um cargo de liderança em uma consultoria. Viajava com frequência para fora do país, a trabalho, comia em restaurantes bacanas, mas se surpreendeu numa simples corrida de táxi. Sabe, estava voltando aos Estados Unidos a trabalho. Minha mala mal fechava de tanta muamba que trouxe. Eu sabia que o limite do cheque especial naquele mês já estava sendo utilizado, mas tinha que aproveitar, não é? Então peguei o táxi e naquele trânsito comecei a conversar com o motorista, até que chegamos no assunto dinheiro. Ele relatou que estava comprando um segundo imóvel, pois tinha casa própria e havia adquirido um terreno no estado natal dele, com a ideia de investir em gado e plantar algo. Olhei com cuidado para o interior do carro, percebi que havia uma sacola de marmita, provavelmente com seu almoço do dia. Suas roupas eram simples, mas bonitas e jeitosas, e o celular dele não era o último modelo lançado no mercado, aquele que custa milhares de reais. Fiquei chocado, pois nem casa própria eu tenho. Não tenho conseguido poupar quase nada ao fim da maioria dos meses e ainda vou pedir empréstimo para o banco. Mais uma vez, eu sempre achei que fosse rico pelas coisas que eu consumia, pelas viagens e pela minha qualidade de vida, mas descobri naquele momento que, na verdade, eu estava pobre, e isso não tem nada a ver com o carro que ocupo ou as coisas que compro. Justo por causa dessas diferentes formas de se relacionar com o dinheiro, sem levar em conta o grau de instrução ou profissão, as respostas para os mesmos problemas e as metas a serem estabelecidas podem variar de maneira considerável de pessoa para pessoa. O mais importante, no entanto, é entender o que precisa ser feito em prol da evolução e como será possível chegar ao próximo degrau. Reconhecer a si mesmo é entender os desafios de cada uma das 4 fases financeiras descritas a seguir. São
um bom ponto de partida e podem prover o suporte necessário na elaboração de suas primeiras metas rumo ao milhão. As fases para a liberdade financeira. Número 1. Endividado. Número 2. Pequeno investidor. Número 3. Foco no longo prazo. Número 4. Liberdade financeira. A primeira fase financeira é a do endividado e autoexplicativa. Por razões óbvias, nesse momento a pessoa geralmente não consegue guardar nada do que recebe, ou quando faz, pensa que o acúmulo momentâneo serve apenas para cobrir aquela parcela a ser paga no mês. O problema é que a dívida continua crescendo por causa de novas compras ou necessidades imediatas. Muitas vezes, quem se encontra nessa fase não percebe que, mesmo recolhendo parte dos ganhos para alguma aplicação, aquele rendimento provavelmente não estará cobrindo os juros que ele paga para quitar seus empréstimos. A realidade é que quem só possui dívidas não consegue adotar uma estratégia de crédito consistente. Para avançar de fase, precisa-se aprender a gastar melhor, comprar barato, estudar maneiras de aplicar sua dívida o quanto antes, sem desperdício de dinheiro. O grande problema é que muitas vezes quem vive esse momento deixa de procurar a saída por pensar que talvez não exista. Ela sempre pode ser encontrada, porém, não sem alguns sacrifícios, como corte de gastos, às vezes até drástico, por um período. O próprio sistema financeiro oferece parte da solução, como feirões para renegociação de dívidas e portabilidade de contratos. Ao mesmo tempo, devem ser buscadas maneiras de aumentar a renda, como batalhar por uma promoção, buscar um serviço extra nas horas que antes seriam de folga, ou partir para o empreendedorismo, mesmo que de forma limitada. Eu mesmo, no início da minha vida adulta, optei por fazer trabalhos variados em meu horário livre, com o puro e simples objetivo de aumentar minha renda. Fui garçom de uma grande rede de restaurantes e trabalhei como barman. Quando eu era estudante também procurava estágios na área em que realmente gostaria de trabalhar. Eu podia imaginar colegas aproveitando festas, tardes livres, dormindo até tarde nos fins de semana, enquanto eu carregava caixas de cervejas depois de uma noite inteira de trabalho. Era trabalho pesado, braçal, mas eu tinha um objetivo claro. Uma coisa é reclamar que não dá, quando se ganha pouco, enquanto se está parado sem fazer nada. Não existe retorno sem pelo menos um pouco de sacrifício. A segunda fase é aquela em que a pessoa se torna o que chama de pequeno investidor. Já ganha um pouco mais do que gasta, mas ainda não consegue se planejar para guardar uma parte da renda. Ou, se tem guardado ainda, é muito pouco. A pessoa que vive essa fase pode estar dando os primeiros passos para formar algum tipo de patrimônio, mas para evoluir precisa aplicar, sem riscos, esse dinheiro que sobra, e deve aprender a fazê-lo de uma maneira mais eficiente e rentável em comparação à maioria das pessoas. O maior desafio nesse estágio é evitar as decisões erradas, ou não perceber que o acúmulo de capital ainda é muito incipiente. Mesmo ainda tendo pouco dinheiro guardado e pouca experiência, o pequeno investidor pensa que reconhece as melhores oportunidades e passa a tomar decisões sem o devido preparo, que pode levá-lo a perdas ou até mesmo fazê-los regressar ao estágio anterior. Além disso, é nesse estágio que aparecem os grandes vendedores de sonho, com promessas de investimentos mirabolantes com altos ganhos em pouco tempo. São muitas vezes especuladores travestidos de agente do mercado, assessorias e bancos, lucrando com a corretagem e mirando apenas o curto prazo. O pequeno investidor fica tentado, acaba se distraindo pela perspectiva de ganho fácil e apenas escuta os ruídos de mercado, sem notar quais são os sinais reais de uma provável alta ou baixa. Se, no entanto, o investidor consegue cobrir seus gastos de emergência pontuais com suas economias, autofinanciar-se no momento em que alguma despesa inesperada aparece, sem ter a necessidade de se
capitalizar com bancos pagando juros altos, entendemos que ele pode estar próximo do passo seguinte. Nessa fase, o hábito de poupar começa a fazer parte da rotina de uma forma fluida, e o objetivo de longo prazo se torna factível. Na terceira fase financeira, o indivíduo está olhando para além do curto prazo. Suas metas não são o celular novo ou a reforma da casa no fim do ano. Ele está com contas em dia, tem um fundo de emergência preparado e sendo constantemente reposto, e começa a refletir sobre o futuro do seu caixa. Passa a procurar investimentos que exigem comprometimento duradouro e, muitas vezes, potencializa-se ao longo do tempo. O foco deixa de ser apenas o ano seguinte, mas a aposentadoria. Dali a algumas décadas, este investidor já sabe que, em um certo momento da vida, o salário vai deixar de entrar, mas os gastos fixos ficarão. Com o patrimônio formado para o futuro, o poupador entra em uma quarta fase, na qual não precisa mais se preocupar com o dinheiro que possui naquele momento. Ele sabe que vai se aposentar com certa tranquilidade e garantiu a renda que considera necessária para o resto da vida, tendo sobrevivido aos mais diversos tipos de adversidades monetárias. É nela que se maturam todos os esforços realizados ao longo de muitos anos, baseados na constante atualização de conhecimentos e disciplina. Mas sabemos que estar no auge da maturidade não significa que os objetivos que envolvem dinheiro se encerram por completo. Assim como em outros aspectos da vida, manter-se ativo e encontrar novos desafios sempre fazem bem e ajudam a engrenagem da vida a continuar girando, sem os percalços causados pela desmotivação. Dessa maneira, quando possui liberdade financeira, uma pessoa pode aproveitar os estímulos de novos projetos de cunho profissional ou pessoal, sempre que desejar, sem depender de salário, pode até mesmo correr alguns riscos quando julgar necessário. No cume da liberdade financeira, é possível, por exemplo, começar uma fase empreendedora, na qual se aposta em um negócio mais arrojado, mas que sempre foi um sonho, por puro prazer. Quem tem o futuro garantido tem autonomia para, se assim desejar, entrar em uma fase financeira familiar, na qual passa a preparar quem está ao seu entorno pessoal para também se tornar independente no longo prazo. O investidor, acima de tudo, é um ser humano envolto em uma gama complexa de relacionamentos e desejos, que podem ser muitas vezes compartilhados em conjunto, com a família ou até mesmo com a sociedade. A tendência é que quanto mais temos, mais desejamos compartilhar, com consciência, claro. É também possível que aflore em nós a necessidade de deixar um legado, afinal, não é apenas sobre o dinheiro que estamos falando, é sobre felicidade. E você, consegue determinar em qual momento da vida está? Se sim, o que pode ser feito para chegar à próxima fase? A hora da verdade. Agora que exercitamos um pouco a mente com ferramentas de autoanálise, chegou o momento de, na prática, partirmos para 1 milhão. Sim, minha proposta com esse livro não foi apenas criar um título marqueteiro e tratar apenas de teoria, mas convencê-lo de que é possível traçar metas realistas para a riqueza. É parte fundamental do processo que você entenda em números como isso funcionará, pois a transparência consigo mesmo ajuda a criar hábitos que tornam aportes factíveis e que vão impulsioná-lo a buscar novos ganhos para acelerar a chegada ao final. Escuto o tempo inteiro comentários de pessoas que afirmam estar poupando dinheiro. A diferença entre poupar e deixar dinheiro guardado embaixo do colchão, principalmente no curto prazo, pode ser bem pequena. Por isso, podemos dizer que, em apenas poupar, está na realidade perdendo anos de riqueza no futuro, mesmo quando esses aportes são frequentes e visam ao longo prazo. Quem poupa está apenas guardando dinheiro, enquanto quem investe aumenta a cada mês seu patrimônio líquido. Poupança de R$ 500 ao mês por 10 anos
76.210,85 ao fim do período. Rendimento médio de 0,37% ao mês. Investimento de R$ 500 ao mês por 10 anos. 116 mil ao fim do período. Rendimento médio de 1% ao mês. Mesmo diante de exemplos como o do quadro anterior, as pessoas continuam preferindo a poupança e acreditam que não há problema em deixar o capital ali, às vezes parados por meses a fio, antes de tomarem uma decisão mais acertada sobre o que fazer com ele. Muitas podem até se confundir com os termos, pois poupança deriva da palavra poupar, fazendo que muitos subentendam que já estão cuidando bem de seu dinheiro, apenas por guardá-lo assim. Mas uma das grandes desvantagens desta prática é que, com a poupança atrelada à conta corrente e ao cartão de crédito, o incentivo para o consumo está pronto, basta querer e o dinheiro pode ser resgatado, postergando ainda mais que a postura de investidor seja incorporada à rotina diária. Com o poder dos juros compostos, no entanto, a discrepância entre quem apenas poupa e quem investe se torna ainda mais gritante. Basta olhar o mesmo montante considerado um prazo ainda maior de 30 anos. Poupança: R$ 500 ao mês por 30 anos é igual a 378.710 mil ao fim do período. Rendimento médio de 0,37% ao mês. Investimento de R$ 500 ao mês por 30 anos. 1,7 milhão ao fim do período. Rendimento médio de 1% ao mês. Diferença de mais de 1 milhão. É o que exatamente são juros compostos. Nossa meta não é explicar em detalhes operações matemáticas, mas não é preciso muita teoria para compreender o poder multiplicador que eles exercem sobre o dinheiro a ser guardado e reinvestido ao longo do tempo. De maneira simples, imagine que você tem uma pequena banca de frutas. Você investiu R$ 100 para comprar os primeiros itens e revendeu por R$ 150. Em vez de gastar os R$ 50 que lucrou, você compra mais frutas, com R$ 120, e usou R$ 30 para comprar saquinhos e vender essas frutas higienizadas, ar-condicionadas individualmente, um pouco mais caras. No fim do segundo mês, recebeu R$ 200. Mais uma vez, reinvestiu no negócio fazendo que ele prosperasse, pouco a pouco. No começo, pegar todo o trocado ganhado para ser colocado mais uma vez no empreendimento era bem difícil. Foi preciso cortar todos os gastos possíveis, trabalhar muito, mais horas por dia, acordar cedo para buscar fornecedores de qualidade, com o menor custo possível e estudar com afinco as formas de expandir o negócio. No entanto, graças à persistência em sempre reinvestir os lucros, em 50 anos a barraca se tornou um ponto fixo com 3 funcionários e uma receita mensal considerável. A recompensa é que agora a loja tem crédito para capital de giro, consegue postergar pagamentos a fornecedores e investe no marketing local para continuar atraindo mais clientes. Não só parece, mas de fato ficou mais fácil crescer em escala ao longo do tempo. O mesmo acontece com o nosso dinheiro quando guardado e bem investido. No início, o saldo final a cada mês cresce de maneira muito lenta, exige um sacrifício enorme, além de persistência e hábito para manter os aportes sempre constantes. Em números, veja o que acontece quando um valor é continuamente reinvestido. No longo prazo, acontece o que muitos economistas gostam de chamar de mágica dos juros compostos. Primeiro ano, taxa de juros a 10%. Valor inicial, R$ 100. Tempo, 1 ano. Resultado, 110. Segundo ano, na taxa de 10%, no valor de 110 durante 1 ano, resultado R$ 121. Ano 10, 10%, valor ao fim 235. Do ano 9, tempo 1 ano, resultado 260. Ano 20, 10%, valor ao fim 611. Do ano 19, tempo 1 ano, resultado 672. Se no primeiro ano você obteve um rendimento de R$ 11 acima do que investiu,
e ao longo do tempo continuou reaplicando todos os valores no 10º ano, aquele montante inicial de R$ 100 aplicado somaria R$ 260. Isso acontece porque os juros não estão sendo pagos em cima daqueles R$ 100 iniciais, mas sim do total acumulado até o fim do ano, e assim consecutivamente. Para quem gosta de matemática, a fórmula é esta: Cx, parêntese, 1 mais I, parêntese, é igual receita final, sendo C igual a capital inicial, T igual a tempo e I igual a taxa de juros. Um gráfico simples mostra como esta fórmula acelera o ganho de capital ao longo do tempo. Note que a curva dos juros compostos se desloca após alguns anos de espera e inconstância nos aportes. Com esses exemplos, fica muito clara a importância de ser paciente e focar o longo prazo, pois é apoiado nele que os grandes ganhos se acumularão. Ainda é preciso ter em mente que seus aportes mensais podem e devem crescer ao longo dos anos para que o ritmo de ganhos acelere ainda mais. É natural que com a maturidade e experiência profissional, a remuneração mensal pelo seu trabalho aumente. Por isso, manter-se focado na meta do milhão ajuda a manter gastos controlados para que os investimentos sejam crescentes. A seguir, a tabela do milhão considera uma taxa de rendimento anual de 12%. Essa porcentagem pode ser menor do que a renda variável, pode proporcionar, mas a ideia aqui é mostrar como os juros compostos dão um belo impulso ao investidor comprometido. E, o melhor, a cada ano que passa, esse trampolim vai impulsionando cada vez mais, sem que você precise aumentar seu nível de esforço. A tabela do milhão. Nesse exemplo, com R$ 100 investidos todo mês e a replicação dos lucros, você chegará perto do primeiro milhão em 40 anos, com R$ 500. Sua liberdade está há cerca de 25 anos e a resposta para o título do livro, saindo dos aportes de R$ 1.000, todos os meses você chegará a 1 milhão em cerca de 20 anos. É possível envolver muitas variáveis na prática, mas não é difícil, e vamos aprender como conseguir fazer isso nas próximas páginas. Do 1.000 ao milhão em 20 anos. O essencial nem sempre é essencial. O primeiro passo para pensarmos alguns de nossos erros financeiros mais recorrentes está na confecção de nossa própria planilha de orçamento. Eu tenho a plena certeza, no entanto, que ao longo da sua vida, você se deparou dezenas de vezes com modelos de controle de gastos que exigiam seu total empenho e paciência para discriminar o que é fixo ou variável, para onde vai cada centavo em comida, transporte, educação e lazer, entre tantas outras possíveis despesas. Esse tipo de planilha é muito útil para obtermos um raio-x exato daquele momento da sua conta bancária. Mas uma de suas falhas é que ela não mostra de forma clara ao fim de cada mês se você está mais rico que no período anterior. Além disso, antes de você se dar conta de que planilhar todos os gastos a todo momento pouco ajuda a visualizar essa riqueza, já terá se cansado do processo extenuante de anotar cada detalhe de sua vida e terá soltado o freio dos gastos, muitas vezes realizando compras que não deveria. Anotar gastos por puro reflexo, sem a deriva análise da necessidade deles, apenas desperdiçará seu tempo. Por isso, nosso trabalho de entender melhor o que acontece com o dinheiro que você ganha vai começar de forma um pouco diferente. O primeiro passo é começar com uma análise muito mais simples da sua renda. Para isso, anote o que lhe for pedido, pois trabalhar com números e dados reais da sua vida fará toda a diferença nesse processo. Antes de seguir com a leitura, preencha o quadro abaixo indicando apenas o que você imagina ser separação ideal dos seus gastos. Planilha básica de orçamento. Suas receitas, gastos essenciais,
e gastos não essenciais. Não vamos neste momento nos concentrar em como aumentar suas receitas, pois esse tópico será abordado na terceira parte deste livro. A meta agora é entender de forma simples e direta como seus gastos são divididos ao longo do mês e quais são importantes para você. Aqui não posso determinar o que deve ser essencial ou não, pois as escolhas de cada um são muito particulares e devem ser analisadas no contexto individual ou familiar. Para mim, por exemplo, uma assinatura de serviços de streaming de vídeo e filmes é muito importante, mas para outra pessoa isso pode ser supérfluo. Para muita gente, pagar a mensalidade da academia é fundamental para manter uma rotina de atividades saudáveis, enquanto alguns preferem se exercitar ao ar livre e não consideram esse tipo de gasto necessário. Entenda que o gasto essencial é aquele que muitas vezes não pode apenas ser reduzido de um mês para o outro, ou é quase impossível de ser eliminado no curto prazo. Isso não significa que, com tempo e preparo corretos, até mesmo um gasto essencial possa ser reavaliado e passe a ser menor. Veja a seguir um exemplo de como isso pode ser feito ao se considerar a diferença entre morar de aluguel em um local com acesso a meios de transportes mais econômicos. Os cenários apresentados a seguir são baseados na realidade da cidade de São Paulo, onde utilizar carro e transporte individual com frequência, como táxi ou aplicativos de carona, além de ser mais caro, pode fazer com que a pessoa perca muito mais tempo no trânsito. Morar próximo ao metrô, apesar de quase sempre custar mais caro, pode ser vantajoso em alguns casos. Trocar o aluguel de um apartamento antigo por um edifício novo também pode reduzir gastos com condomínio, mas o custo do metro quadrado de um apartamento com menos anos de uso provavelmente será maior do que um apartamento antigo. Primeiro cenário: aluguel menor, metragem maior em um prédio antigo, longe do metrô. Aluguel 2.000, condomínio 660, transporte 588, total 3.248. Segundo cenário: aluguel mais caro, imóvel menor e mais novo, ao lado do metrô. Aluguel 2.300, condomínio 500, transporte 168, total 2.968. Além da análise detalhada de cada gasto essencial, o exercício de preencher uma planilha de orçamentos, mesmo que de vez em quando, serve como um termômetro de nossos gastos e sempre nos apresenta diversas opções de trabalho, nosso consumo de forma que ele se torne mais eficiente em prol da riqueza. Isso acontece porque é comum no dia a dia desprezarmos certos gastos considerados pequenos, como sair para comer fora de vez em quando, parcelar em 12 vezes a troca anual do aparelho celular, ou criar qualquer hábito consumista sem dar conta do impacto mensal no orçamento. Se você ainda não parou e fez sua planilha analisando cada um de seus gastos, pare tudo e faça agora. Exemplos simples de como esse exercício pode ser útil não faltam. Gasto mensal com pizza, 260. Pedir delivery de uma pizza em bairro de classe média em São Paulo custa cerca de R$ 65 em 2018. Gasto extra mensal com transporte, R$ 252. Com a chegada de serviços de aplicativos para o transporte, deixei de usar ônibus para voltar para casa e pego um carro particular. Gasto mensal com parcela, 291. Troca anual de aparelho celular por modelo mais novo de R$ 3.500, parcelado em 12 vezes. Os gastos acima poderiam estar sendo feitos tranquilamente por uma pessoa que acredita não consumir de forma exagerada. Ao fim de cada mês, porém, estes 3 simples hábitos causam um impacto de R$ 803 no orçamento. Para uma pessoa que recebe um salário líquido de R$ 4.000 mensais, esse gasto não é tão irrelevante assim, abocanhando cerca de 20% do orçamento. E não tem problema gastar 20% do salário,
Com isso ou qualquer outra coisa, desde que a ação seja controlada e realizada com base em um planejamento racional, que comporte todos os seus gastos essenciais. E o mais importante, dinheiro para seus investimentos. Não há modelo de ajuste de finanças pessoais que funcione em um regime restrito, em que nada é deixado para o lazer, pois parte de nossa rotina consumir. Além disso, muitas das atividades que mais nos dão prazer estão atreladas à compra de algo ou serviço, mas vale lembrar que não há modelo em prol da riqueza que não exija a tomada de decisões, às vezes difíceis, com a limitação de impulsos consumistas. Acima de tudo, o investidor deve ter consciência de que existem decisões de muito maior impacto financeiro, como a compra de um imóvel ou carro, do que o gasto com um cafezinho na padaria todos os dias. Trataremos disso nas próximas páginas. Minha sugestão, porém, é que, com o orçamento em mãos, alguns gastos que talvez sejam desnecessários ou exagerados possam ser repensados. Olhando os exemplos dados, é muito fácil termos ideia de como cortar ou pelo menos diminuir algum deles. A pizza, por exemplo, pode ser quinzenal ou pode ser feita em casa de vez em quando. Dispensar o transporte público de vez em quando em um dia em que você está muito cansado ou com pressa. Tudo bem, mas por que transformar isso em um hábito diário? E em relação a ter um último lançamento do celular, existe justificativa para isso que não seja o puro simples consumismo? Por mais que as tecnologias sejam atualizadas a todo momento, um aparelho bem cuidado pode sim durar 2 ou 3 anos, fazendo bem para seu bolso e para o meio ambiente. Que tal colocar o valor desta parcela em um fundo e no fim do ano escolher um bem que pode ser negociado com um desconto à vista? Não posso responder às perguntas individuais sobre corte de gasto. Dicas como as dadas acima são infinitas. Cada pessoa entende quais são suas reais necessidades e vontades. Possui metas e objetivos que podem variar muito se comparado ao de outra pessoa. O trabalho de anotar gastos, portanto, é muito mais um apoio para a reflexão. Ele pode muitas vezes surpreender, já que é comum se assustar ao perceber que alguns gastos considerados banais, na verdade, estavam ocupando boa parte do orçamento, sem que fossem antes notados. Encontrar uma fórmula eficiente que ajude na economia do cotidiano exige muito mais autocontrole do que técnica, para exercitar essa ponderação individual. Sugiro que você divida seus gastos essenciais do restante em seu orçamento, utilizando um modelo de planilha de orçamentos que lhe agrade, preenchendo algumas vezes por mês. Existem programas de computador que ajudam a fazer isso, além de várias opções disponíveis em site e aplicativo. Use a que for mais simples e atrativa para você, lembrando que este não deve ser um hábito mecânico, mas que possa transformar seu relacionamento com o dinheiro. Não deixe de praticar, sempre que puder, estratégias que lhe ajudem a analisar o ritmo de seus gastos e como eles têm sido feitos ao longo do tempo. O roteiro abaixo é uma excelente forma de reflexão e pode ser repetido quantas vezes você achar necessário. Liste as últimas 5 vezes que você gastou mais do que deveria e se arrependeu. Quanto dinheiro você gastou a mais do que deveria no último mês? Se você continuar gastando mais do que deve, pensa em 3 coisas que podem acontecer com as pessoas que você mais ama. Quais são as 3 coisas que você poderia fazer agora para gastar menos e melhor, que dependem exclusivamente de você? Um ponto de partida. Não existe regra única e certeira aplicável para todos quando se trata de um orçamento familiar, mas entendendo que muita gente necessita de algum norte ou de objetivo claro para começar a organizar a vida financeira, por isso proponho que, caso você ainda não tenha muita ideia de como estruturar seu consumo mensal, parta do pressuposto de que os gastos essenciais devem ocupar no máximo 50% de sua renda. Sei que, ao colocar esse percentual em números, parecerá muito difícil chegar a este patamar. Eu passei por isso, precisei trabalhar muito e buscar soluções que me permitiram, pouco a pouco, mudar minha realidade financeira. Mas manter uma meta de se aproximar aos poucos desses 50% em mente é essencial. Essa folga no orçamento é necessária para investimentos e outros gastos eventuais.
Separados os gastos mais importantes, cerca de 10% deve ser distribuído para outros gastos não essenciais e pelo menos 30% para investimentos. Os últimos 10% devem ser sempre liberados para serem torrados, ou seja, podem ser gastos com o que você quiser, com total liberdade, com compras ou lazer. Afinal, como disse anteriormente, viver apenas para trabalhar e guardar dinheiro é quase impossível, tornando-nos simples escravos do trabalho e do dinheiro. É importante para o emocional de toda pessoa deixar um pedacinho do orçamento para a diversão ou compras que você considera mais ligadas ao prazer do que suas necessidades. 50% essenciais, 10 não essenciais, 30 investir, 10 torrar. Deixei exemplos sobre como você pode repensar seus gastos essenciais e não essenciais, mas pensar com cuidado sobre os 30% que devem ser usados para não arrecadar fundos para o primeiro milhão e também parte fundamental da engrenagem da riqueza. A primeira grande meta financeira de toda pessoa que começa a planejar o futuro parte do orçamento, pois é com ele que se calcula qual é o valor chamado fundo de emergência. O próprio nome já esclarece. Esse fundo nada mais é do que um dinheiro reservado para algum gasto que pode desequilibrar significativamente o orçamento, ou que exija a contratação de uma dívida para ser quitado. No modelo que proponho, ele serve tanto para cobrir gastos inesperados, como pode ser manejado para cobrir algumas contas que são conhecidas e ocorrerão no futuro. A formação do fundo de emergência é primordial para o pensamento de longo prazo. Ele é a solução para problemas financeiros urgentes que não podem ser projetados nem sequer imaginados. Além disso, pode ser um apoio extra para aquelas situações do curto prazo com grande potencial de sobrecarga o orçamento. Imprevistos são sempre previsíveis, por mais que não gostemos deles, sempre acontece. Como o fundo serve para emergências, oportunidades e curto prazo, é importante que ele seja guardado de alguma maneira que ofereça liquidez, sendo facilmente resgatável. Por isso, não é o tipo de investimento que deve ser mantido em ações ou renda variável, pois pode acontecer de, no momento de necessidade, o mercado estar em baixa e seu capital ser muito afetado por uma turbulência momentânea. Minha sugestão para o fundo de emergência é que ele seja o valor da soma do custo de vida, ou seja, aqueles gastos essenciais sobre os quais já tratamos, por pelo menos 6 meses para empregados com registros em carteira de trabalho. Isso é possível, pois esse tipo de profissional consegue ter uma previsibilidade maior dos seus ganhos todos os meses. Porém, se você for um profissional autônomo ou possuir uma renda variável, minha dica é formar um fundo que cubra pelo menos um ano de custos. É o que exatamente deve ser coberto pelo fundo de emergência. Quase sempre é difícil prever, pois este está sendo formado para prevenir um desbalanceamento completo do seu fluxo de renda e gastos devido a um evento imprevisto. Na maior parte das vezes, o uso do fundo de emergência é associado a um evento pessoal negativo. Por isso, poder contar com ele pode ser um apoio psicológico importante em uma fase da vida em que as coisas não vão muito bem. Imagine se, além de enfrentar um problema, você ainda tem de fazer dívida enorme para resolvê-lo. E por estas outras razões, que pensar com cuidado nos gastos e planejar as finanças para o futuro, mesmo que no curto prazo, não pode ser dissociado de nossa felicidade e tranquilidade emocional. Alguns detalhes que parecem simples, como a formação de um fundo, pode ser um apoio essencial para aquele momento da vida mais nebuloso, em que pensar em finanças estará longe de suas prioridades. Sugiro também que o fundo de emergência pode ser usado no futuro próximo na cobertura de um gasto que seja esperado ou cíclico, desde que esse montante possa ser rapidamente desenvolvido ao fundo. Não vejo problemas em usá-lo, por exemplo, para aquele período do ano, como em janeiro, quando as contas, impostos e matrículas se acumulam, ultrapassam os ganhos fixos médios do restante do ano. Esses períodos de maiores gastos são
sazonais, mas são esperados. Mesmo assim, é bem comum escutar amigos, parentes e conhecidos reclamando que os gastos feitos no Natal viraram uma bola de neve junto com as contas de janeiro.